Chegamos nesse próximo exemplo. Em uma pesquisa, foram utilizadas 50 mudas de um determinado tipo de planta, com alturas em centímetros e todas diferentes, das plantas diferentes. As alturas, claro, tem plantas que estão com a mesma altura, né? São plantas, cada medida dessa é uma planta diferente. Construa um boxplot para esses dados. Observe, nós temos 50 alturas que foram medidas aí. Então, para construir o boxplot, o que é que eu preciso? Preciso de Q1, primeiro quartil, Q2, que é a mediana ou o segundo quartil, e Q3, terceiro quartil, para começar. Como são 50 mudas, são 50 medidas, tá certo? Eu vou calcular, vou começar calculando o Q2, que é, deixa eu diminuir essa espessura aqui. Eu vou começar calculando o Q2, que é a nossa mediana. 50 observações, a mediana, o valor que está bem no centro, ele está entre o 25, a 25ª, 25ª e 26ª observação, né? Os dados estão organizados de 20 em 20. Então, a 25ª é o 8, você pode contar, isso vai dar a 25ª, e a 26ª é o 10. Então, o Q2, que é a minha mediana, deve ser a média aritmética entre esses dois valores. 8 mais 10, dividido por 2, que a gente sabe que dá 9. Aí agora eu vou calcular o Q1. O Q1 é você observar para os 25 valores, os 25 primeiros valores, e pegar o valor médio deles, a mediana desses 25 primeiros valores. Como são 25 números, 25 é um número ímpar, a gente soma mais 1, 26, e divide por 2. Estão lembrados? 26 dividido por 2 dá 13. Então, o meu Q1 é a 13ª observação. Aqui tem 10, 11, 12 e 13. Que é o 4,5. Então, o meu Q1 é 4,5. Certo? E aí eu calculo também o Q3. O Q3 é olhar para as 25 observações maiores, ou seja, da 26 até a 50, e pegar aquela que está na posição 13, contando a partir da 26, tá certo? Aqui você pode contar 13 voltando também, né? De trás para frente. São 10, 11, 12, 13, vai dar esse carinha daqui. É 10. O volume dela é 10. Esse é o meu Q3. Pois bem, eu vou precisar depois da distância interquartil para determinar o limite superior e o limite inferior. Vamos construir esse boxplot. Eu vou construir aqui o limite, essa parte do retângulo, daquela caixinha. A parte inferior é o Q1, né? Vou construir ela aqui. O Q1, que vale 4,5. Você vai se alongando e até chegar no 10. Aqui é o valor 10, que é o Q3. E o 9 é o Q2. Eu vou colocar aqui pertinho. Esse aqui é o valor 9. Tá certo? Pois bem. Aí agora a gente vai ter que alongar, fazer o limite superior e o limite inferior. O limite inferior, a parte que viria para aqui para a esquerda, ela não vai existir. Por que ela não vai existir? Porque quando eu vou começar a fazer ela, eu observo que eu não preciso dar 1,5 esse valor para a esquerda, porque eu já encontrei o limite inferior, o menor valor do conjunto de observações. O valor mínimo do conjunto de dados é o próprio 4,5, que já está representado aqui. Tá certo? Aqui tem uma reta, né? Para ficar melhor, eu vou traçar essa reta aqui. Tem 9, 10... Os valores continuam para lá, né? Então, observe, eu não precisei traçar aquela reta na parte inferior desse boxplot, porque o valor mínimo já é o 4,5. Eu já atingi ele. Aí eu paro aqui. Agora vamos para a parte superior. Primeiro, qual a distância interquartil? A distância interquartil é Q3, que é 10,
menos o Q1, que é 4,5. Ou seja, a distância interquartil é 5,5. Me corrija se eu estiver errado. 5,5. Então, você vai poder andar uma vez e meia 5,5. Quanto é que dá isso? Mais 2,75, dá 5,75. 7,75, é isso? Não, 8,25, né? 8,25. E você vai andar uma vez e meia 5,5. A partir do 10 para a esquerda, né? Isso aqui dá 8,25, não é isso? Pois bem, você vai poder andar do 10 até o 18,25. Mas você observa que o valor máximo do conjunto de dados é 13. Vou colocar ela aqui. Aqui está o 11, 12, vou dizer que o 13 está aqui. Então, você andaria aqui, você poderia andar com esse segmento até o 18,25, mas você no meio do caminho já acha o valor máximo, que é o 13. Então, você para aqui. Você não precisa andar mais, tá certo? Nesse box plot a gente não tem outlier, porque não ficou ninguém do lado de fora, para a esquerda, para a direita, e nem para a parte inferior. A gente nem tem a barrinha da parte inferior, na verdade. Então, esse é o gráfico box plot para esse conjunto de dados. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... Até aqui ficou tranquilo ou ficou confuso? Me digam aí. Ficou estranha essa parte inferior? Ou ficou tranquilo? Deu para entender? Tranquilo. Tranquilo. O próximo gráfico eu vou mexer só um pouquinho nesses dados aqui para que a gente observe algumas diferenças que acontecem quando a gente tem valores atípicos. Ó, qual é a diferença desse conjunto de dados para o anterior? Houve uma pequena mudança, eu até coloquei aqui em destaque. Ó. Eu troquei o 4,5 por 2, aqui embaixo. Também eu troquei o 4,5 por 2. E troquei um 13 que tinha aqui por 19. Aí a gente vai construir de novo esse gráfico e ver o que muda no box plot. Tá beleza? Um fato interessante. Eu mudei esses dois valores extremos, mas vocês concordam que o Q1 continua sendo 4,5? Lembre-se, ele é a 13ª observação. Então, não mudou. Essa 13ª observação continua sendo a mesma. O Q2, que era a média aritmética entre o cara que está na posição 25 e o que está na posição 26, continua sendo os mesmos. Ou seja, o Q2 continua sendo 9. E o Q3 continua sendo o mesmo pelo mesmo motivo, porque ele continua estando na mesma posição, ele não alterou nada nesse valor, né? A gente só mudou nos valores extremos. Então, continua sendo 10. E, claro, a distância interquartil continua sendo a mesma. 10 menos 4,5, ou seja, a distância continuou sendo 5,5. Aí vamos mais uma vez construir o gráfico de box plot, só que com esses novos dados aí, com essas alterações que eu fiz. Eu vou fazer a reta aqui. Já revelei o segredo da próxima questão. Vou fazer aqui a retinha e vou marcar os valores que eu tenho aqui no nosso gráfico, né? Eu vou marcar aqui o valor 4, o valor 5, e entre o 4 e o 5 a gente tem o limite inferior, 4,5, bem no meio, né? Deixa eu aumentar um pouquinho essa caixinha. Eu já marquei o primeiro quartil. Agora eu vou marcar o quarto quartil. 6. Eu acho que esse conjunto de dados eu vou precisar dar uma prensadinha aqui. Deixa eu só dar uma organizada, porque senão ele não vai caber. Vai até o 19 agora, né? Precisa marcar até o 19. Então, eu vou começar colocando aqui o 4, 5, e aqui o 10. Pois bem, aqui é o 9. Eu vou construir aqui o gráfico. Deixa eu fazer um pouquinho mais largo. Ó. Marquei o Q1, vou até o Q3, que é o 10. É de 4,5, né? É de quê? 4,5. Ah, 4,5, obrigado, bem observado. Deixa eu partir aqui do 4,5. Obrigado.
Vou do 4,5, que é o quê? 1. Só alongar aqui, até o 10, que é o quê? 3. Não ficou muito bonitinho, né? Ficou meio trouxinho. Deixa eu dar só uma arrumadinha aqui. Eu vou tentar puxar aqui, mas depois eu arrumo. Pronto. Não tá perfeitinho não, mas vai. Aí aqui é o que é a mediana, né? Que é o Q2, tá no 9. E aqui a gente ainda tem valores abaixo do 4. A gente vai ter o 3 e o 2. Aí observe, essa distância aqui interquartil, ela dá 5,5, que é do 10, do 4,5 até o 10, dá 5,5. 1 vez e meia esse valor, 1,5 vezes 5,5 dá 5,50 mais 2,75. A gente já tem feito essa conta, dá 8,25. Então, você vai poder andar do 4,5 para trás, 8,25 para trás. Ou seja, 4,5 menos 8,25 você pode andar. Só que quando você vai andando, você encontra, antes mesmo de andar os 8,25 para a esquerda, você já encontra o valor mínimo, que é o 2. Você para, você não precisa andar mais, porque o valor mínimo dos dados já foi encontrado. Então, você encerra aí. Você não tem necessidade de continuar caminhando, porque todo mundo já está dentro desse gráfico. E para a direita aqui, você vai continuar andando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Você só precisa fazer até o 19. Esse é o 19. Agora, o que é que a gente faz para a parte superior? A gente pode andar a partir do 10, a gente pode andar 1 vez e meia a distância interquartil, 8,25. Lembra que a gente calculou ali? 8,25. Do 10 mais 8,25, a gente pode andar até o 18,25, que está mais ou menos por aqui. 18,25, está mais ou menos por aqui. Tá certo? Só que eu paro porque eu já andei o meu limite máximo, que é 1 vez e meia a distância interquartil. Do 10, desculpe, eu posso andar 1 vez e meia a distância interquartil. Então, do 10, eu posso andar mais 8,25. Quando eu caminhei esses 8,25, o valor 19, que era o valor máximo, ainda não tinha sido alcançado. Então, eu paro, eu não posso ir até o 19, porque eu já andei 1 vez e meia essa distância interquartil. Aí eu paro, interrompo ali, e quem estiver do lado de fora vai virar um outlier. Nesse caso, só tem o 19, então ele vai virar um outlierzinho aqui. Ah, suponha que tivesse outro valor aqui, o 20. Aí você marcaria outro outlier aqui no 20. Tá certo? Então, quantos tiverem, você vai marcando as estrelinhas, tá certo? Geralmente são poucos, porque são valores discrepantes, valores atípicos, eles acontecem não com tanta frequência, tá? Então, 19 é um valor discrepante, ele está representado ali com uma estrelinha, né? O nosso outlier.